Patrícia, eu vou começar agora. Tá bom, Deixa eu botar para gravar aqui. tá bom, querida. Pronto. Gente, primeiro eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês não sabem como é importante, né? Porque eu fico nas minhas elaborações solitárias e elas só têm... É preciso ressoar no outro, a gente só tem notícias nossas através do outro. Então, é muito interessante que, na medida que eu tenho lugar para endereçar, mas eu tenho também o retorno de vocês. E depois do seminário, eu sempre recebo muitas coisas, isso para mim é muito importante, para eu avançar nas minhas elaborações. Agradeço também à Escola Lacaniana de Psicanálise Vitória, né, que é esse espaço de fala, ele é muito importante para nós analistas, né, que é a maioria que está aqui, a gente fica, né, a nossa vida é ficar no lugar objetificado, né, para poder sustentar a posição de analista. Então, esse espaço seminário que o Lacan falava, né, que a gente está numa posição de analisante, quer dizer, então é mais né, além da análise, ele está nos possibilitando que a gente possa se escutar, né, e ele também tem efeitos substanciais na constituição subjetiva. Eu sempre falo, né, a gente precisa ter um momento onde a nossa fala tenha um lugar, porque, de modo geral, a gente está atendendo o tempo todo quem dá lugar à fala do analisante, né? Então, esses efeitos são bem notáveis, né? Eu sinto isso, né, na minha constituição da minha subjetividade, que é o que a gente vai trabalhar bastante esse ano, né? Que como é difícil a gente sustentar uma posição subjetiva, que a gente cai facilmente na posição objetificada, então o espaço seminário ele tem essa importância. E, quer dizer, esse processo de subjetivação que se dá, né, que eu percebo que isso tem efeitos na minha, né, na minha vitalidade mesmo, né? Porque é interessante, às vezes eu estou desanimada, né? Ai, será que que a gente tem que estudar? Eu estudo muito, eu leio muito, né? E às vezes tem hora que eu fico meio esgotada. Mas eu vejo, depois que eu escrevo, o efeito é muito importante. E eu agradeço a vocês por estarem aqui, né? Porque se eu não tivesse o endereço, os ouvintes, os espectadores, eu não teria para onde endereçar. Mas vamos lá. O que me levou a buscar, a escolher o tema do seminário desse ano, né? Nesses 40 e poucos anos de clínica, que eu sou bem velhinha, né? Quem sabe que eu passei bastante dos 70, tem verificado nesses últimos anos uma proliferação de casos que eu vou colocar como inclassificáveis, né? Porque eles estão fora daquela nosografia freudiana que a gente tende a diagnosticar. E mesmo os casos que eu atendo de supervisão, também os casos que têm me trazido são todos também dessa ordem, né? Que eu posso falar dos casos inclassificáveis. E tem sido frequente, né, as discussões sobre a dificuldade de estabelecer um diagnóstico, né, que a gente fica discutindo a respeito do diagnóstico, sobre a dificuldade no manejo desses, vou falar analisandos, né, porque eles ainda não entram em análise, né, então não são analisantes, né, e, e também tem uma estrutura que faz muito pensar na psicose, uma estrutura muito rígida, né? Quer dizer, parece que não é permeável às intervenções do analista. E esses casos clínicos inclassificáveis, né, nos faz pensar muitas vezes nas psicoses, a gente fica, de modo geral, acaba caindo, né, pelo que a gente está habituado, né, que a gente faz um percurso nas psicoses, então vê com muitas características do psicótico, sem que tenha tido algum surto, algum processo desencadeante. Então a gente fica, né, quer dizer, até o Jacques Lamillard fala psicoses ordinárias, mas eu não sei se a gente pode classificá-los como psicose. Mas, de qualquer maneira, a maioria não tem histórico, né, de desencadeamento de surtos, o que faz ficar em suspenso, né, a questão do diagnóstico, fechar o diagnóstico.
Ao recorrer aos autores lacanianos, que se debruçaram sobre esses casos limites, né? O Lebrun tem vários livros, eu vou mostrar aqui alguns, né? E que chamados na psiquiatria de borderlines, ou então hoje que se usa muito na psiquiatria, os neuroatípicos, né? Acabei verificando, né? Quer dizer, na medida que eu fui lendo bastante ano passado, retomei esses livros todos que eu lia na época, principalmente que eu trabalhava, na época que eu trabalhei com toxicômodos, eu trabalhei no Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômodos, que era o CPTT na época. Hoje é álcool, CAPS, álcool e drogas, né? Mas na época eu trabalhei com essa clínica, e essa clínica, né, com esses adictos, ilustra bem o que alguns analistas franceses falavam na época, né, que eles ilustravam que o toxicômodo se caracterizava como sujeito da contemporaneidade, porque eram os indivíduos consumidos pelo consumo. E nomeio como indivíduos, não como sujeitos, porque realmente a divisão subjetiva não se presentifica. Quer dizer, esse sujeito não se questiona, não se pergunta sobre os seus próprios ditos, então a divisão subjetiva não comparece. E essa posição objetificada, ela como se manifesta, né? O estado, a estrutura, pode-se falar, né? E mostrando uma total servidão voluntária ao mercado do consumo, né? Seja da adição das drogas, mas também que hoje você pode, quer dizer, na época que eu permaneci na clínica das toxicomanias, né, eu via também muitos poucos resultados terapêuticos. E uma coisa que na época me chamou muita atenção, que se repetia, né, que eu via, muitas vezes, em vez do sujeito melhorar, ele piorava. Piorava em que sentido? Quer dizer, ele diminuía o consumo de drogas a forma compulsiva, né? Tinha uma certa redução, e os sujeitos começavam a adoecer muito fisicamente. E aí, interrogando as histórias, né, deles, porque eles não sabiam quase nada da história dos avós, da história pessoal, mas eu perguntava assim: "Mas o que você lembra da sua infância?" E sempre era recorrente falar que eles se machucavam muito. Por exemplo, crianças que iam andar de bicicleta, parecia que não tinham um limite, então batiam muito, se quebravam perna, quebravam braço, ou então muitas histórias de doenças infantis, comuns da infância, com muita piora, né? O sujeito sei lá, tinha uma gripe e virava pneumonia, né? Tinha uma catapora, virava uma coisa de muita... As doenças simples se transformavam num... E o que que isso, na época eu escrevi um artigo sobre isso, porque que seria esse adoecimento, físico, né? E fiquei, assim, muito intrigada, né? E lembrei até no tempo, que na época que tinha, né, como eu sou bem antiga, antes de ter a reforma manicomial, você ia eu ia, por exemplo, lá no Pedro II, lá no Rio de Janeiro, você via condições muito insalubres, né? O sujeito, às vezes, às vezes com muitas fezes, né? Brincava com fezes, essas coisas todas, e não adoeciam fisicamente. Quer dizer, parece que a doença psíquica os defende da doença física, né? Estou distinguindo assim, né? Porque essas manifestações do corpo, e quando eu na época eu até vi alguma coisa em Freud, não consegui localizar agora. Também esse artigo deve ter lá na escola arquivado, eu acho, mas não consegui localizar. Deixa eu só seguir aqui para não me perder um pouquinho. Mas isso que eu pude verificar, né, na época, né, como se esse sujeito, essa pulsão de morte que depois eles vão ao encontro, né, usando drogas que os mortificavam muito, né, que os destruíam muito mesmo, uma questão da destrutividade, quer dizer, isso já estava posto desde a infância, quer dizer, como se faltasse
o limite para esses corpos, né? Porque dizer, por que essas crianças se machucavam tanto? Por que adoeciam tanto? E aí fiquei pensando um pouco na Silvia Amigo, né? Que até lançou um outro livro agora também falando desses casos que ficam aí em suspenso, que ela fala os que têm uma nodulação e outros que estão desnodulados, né? Mas mostrando que como se a fantasia que tem a função de uma proteção, elas fracassassem na sua função. E no Adalto Botelho era que eu ficava intrigada, né? Quer dizer, e depois me lembrou isso, quer dizer, o que é que a doença psíquica faz com que você não adoeça fisicamente, e vice-versa, né? Se você adoece fisicamente, às vezes o psiquismo tá em melhor funcionamento. Mostrando como ainda é muito enigmático as questões da nossa clínica, né? E esses casos, né, na época que eu atendia, né, que a gente atende em serviço público, a gente pega muitos casos graves, né? E principalmente nesses anos todos do CPTT, eram sempre casos muito graves, que estava começando a clínica, né? Na época, foi a época que eu fiz concurso para a Prefeitura de Vitória, né? O CPTT funcionava no modelo do Centro Mineiro de Toxicomania, quer dizer, era um centro muito novo, né? As pessoas, então, só vinham os casos muito graves. E eu aprendi muito. Então, esses casos que eram muito que eu atendia na época eram incomuns de chegar no consultório, né? Os consultórios a gente tinha os casos que a gente chamava mais leves, né? E o que faz com que hoje eu possa afirmar que esse sujeito da contemporaneidade, né, esse sujeito consumido pelo consumo, que caracterizava, né, a estrutura do toxicômano, hoje se estendeu e aumentou bastante o número desses estados suspensivos. Eu estou usando estado suspensivo, depois eu vou trazer isso mais adiante nas outras aulas, mas eu achei um texto do Freud, que ele faz um prólogo a um livro é sobre uma instituição que atendia crianças, adolescentes delinquentes. Então, Freud faz um prólogo e ele vai falar de alguma coisa inacabada, né? Então, depois nós vamos ver isso. Quer dizer, que inacabamento é esse, né, de que a gente está falando? Estados suspensivos, alguma coisa está em suspensão aí. E que hoje tem se tornado frequente nas nossas clínicas. Isso nos faz pensar que a clínica psicanalítica é bastante suscetível às mudanças da sociedade. Quer dizer, o que acontecia que era tão raro, era mais raro, e hoje está se estendendo. Quer dizer, e o que a gente vê é que a teoria nem sempre acompanha a rapidez das modificações do processo de subjetivação, né? Quer dizer, a gente fica, e por outro lado, vendo o quanto a clínica é afeita às mudanças no coletivo, e que essas mudanças repercutem também, e é o que eu vou falar um pouco mais hoje, no estabelecimento de laços. Quer dizer, se não, o laço que se dá, né, nos primeiros outros, que constitui a subjetividade, e também nos laços entre os outrinhos, né, os nossos outros do cotidiano, que são necessários para a constituição da subjetividade, ou como eu falei, né, o seminário constitui minha subjetividade na medida que eu tenho esses outros também, né, porque eu me autorizo a, a sustentar algumas posições, mas é preciso alguns outros que tenham aí também constituindo. E sem falar com laço transferencial, que se ele não ocorre, ele não possibilita que uma análise ocorra. Portanto, creio que o tempo todo devemos atender à proposta lacaniana de reinventar a psicanálise. Ou a freudiana já falava, né, inventá-la a cada caso. Eu falo que você tem que inventar a cada sessão, né? A cada sessão você tem que ver, a cada contingência, né? Saber como trabalhar. Outro ponto que eu pretendo teorizar esse ano
e que eu acho muito importante, estava até falando com a Issa antes de começar o seminário, porque dizendo que que nós, analistas, precisamos falar dessa nossa contemporaneidade em função, por exemplo, desse acontecimento estarrecedor, que foi só uma culminância, né, de algo que vinha acontecendo, esse 8 de janeiro, que nos deixou todos estarrecidos, né? Que leitura nós podemos fazer desse acontecimento tão aterrador? Eu estou no grupo, inclusive tem um colega meu do meu grupo, de que nós estamos estudando, inclusive por indicação dele, vou até pegar o livro aqui, ele, ele indicou no grupo, para que esse grupo nós estamos lendo, para falar, estudar um pouco sobre os rumos da extrema-direita, e ele sugeriu, né, essa conferência do Adorno, aspectos do novo radicalismo de direita, que é impressionante, é uma conferência que você vai lendo e você vai vendo, parece que está descrevendo a atualidade. Então, eu acho muito importante que a gente se debruce sobre isso, porque isso tem importância, porque o que está na sociedade repercute, né, em cada um de nós. E aí eu peguei um ponto da proposição que a gente sempre pega no texto algum ponto que a gente retoma, né? Eu sempre trabalhei muito, a primeira versão da proposição de outubro de 67, ele fala assim dos 3 pontos onde os analistas se arriscam a falhar. Lá no final, quando ele está falando já da psicanálise em extensão, da exterioridade da psicanálise, na última versão, que está publicada nos outros escritos, ele fala das facticidades, né? Quer dizer, que fatos a gente deve dar atento, nós devemos estar atento enquanto analista, por que ele dá ênfase a isso, né? Por que é tão importante você acompanhar essas mudanças da exterioridade do setting analítico, né? Então, ele diz e na primeira versão ele faz aonde os analistas se arriscam a falhar, quer dizer, mostrando o quanto é complexo, né, você acompanhar essas mudanças, né? Me lembrei até do Agamben, né? Quer dizer, como é difícil você captar a contemporaneidade. Nessas horas, os artistas nos ajudam muito, né? Porque eles sempre antecipam, né, o que vai ser material do nosso material de estudo, né? De teorização. Então, a retomar a leitura da proposição, eu verifiquei que essa passagem é bem no final, quando Lacan fala da clínica em extensão, das facticidades que se dão, e ele fala nas 3 dimensões, né? A dimensão simbólica, a imaginária e a real. E na leitura que eu faço, que tem a ver também com a constituição dos laços sociais, que também se dão em 3 dimensões, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, vou falar um pouco mais sobre isso. Esses laços que estariam comprometidos, né, em função do acoplamento, isso é o Lacan que já fala na proposição, do acoplamento do discurso da ciência com quer dizer, ele não fala do discurso do capitalismo aí, mas você pode inferir, mas ele fala principalmente do discurso da ciência. E nós vamos também ter uma aula para aprofundar sobre isso, para ver a importância, porque às vezes a gente não tem ideia, né? Não estamos falando, não é uma crítica à ciência, é uma crítica ao discurso da ciência, que na medida que a ciência universaliza um saber, e você só se utiliza do saber universalizado, você perde a sua singularidade. Então, quer dizer, o discurso que universaliza, né, que tira, que retira também, né, a impossibilidade, é isso que vai repercutir, não a ciência em si, que a gente não vai abrir mão das conquistas enormes da ciência, mas saber o que o discurso afeta, né, as subjetividades. E que esse acoplamento, né, do discurso da ciência com o discurso do capitalista estariam comprometendo os enlaçamentos, tanto os enlaçamentos subjetivos, né, dos nossos pares, dos nossos parceiros, do cotidiano, na vida cotidiana, se realmente estamos fazendo laços, né?
e para que possam ocorrer as nodulações subjetivas. Lacan diz na proposição que essas mutações no laço social estariam repercutindo na família. Então você vai ver, né, ele faz cada pedaço, começa falando da família, né, nas instituições e no funcionamento político e econômico dos países, né, dos países globalizados, que ele fala futuro dos mercados comuns, ele já chama a atenção disso, né? Mas voltando à clínica atual, né, diferente dos sujeitos que eu falo desses que têm sido aparecido mais difíceis de conduzir numa análise, né, difícil mesmo de... Deixa eu desligar aqui, que eu acho que estava... Vocês estão me ouvindo bem? Porque estava ligado aqui o desligado. Então tá bom. Então, diferente desses sujeitos, o que eu vejo hoje que dá gosto de atender, né, que a gente vê o resultado da análise, são justamente os analisantes que têm... Aí eu já falo analisantes, porque eles já têm essa capacidade de analisar, né, a própria fala, que têm um refinamento cultural, quer dizer, esses sujeitos que estão... como é que chama? Que tem um mundo, né, tem um mundo, um refinamento mesmo cultural, né, que se apropria das artes, da cultura de modo geral, eles possuem uma capacidade maior de elaboração, né, eles refletem sobre os próprios ditos, quer dizer, quando o sujeito diz alguma coisa, você quando retorna para ele, enigmatizando os ditos, eles conseguem transformar num dizer, é impressionante, né? Porque consegue refletir sobre os seus próprios ditos. Então, isso promove a divisão subjetiva e assim a análise caminha, né? E eles podem fazer um bom uso das suas enunciações também, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Que tem um livro que é uma discussão entre o Lebrun e o Charles Meumann sobre o homem sem gravidade, gozar a qualquer preço, que fala também dessa contemporaneidade, né? Então, diz dessa... os próprios livros do Lebrun também fala que hoje é rara a enunciação. Quer dizer, a enunciação é que fala que é muitas vezes lido como o bem dizer, né? O bem dizer o sintoma, quer dizer, a possibilidade de falar a nível do seu próprio saber, e não o saber consumido no social, né? No que está aí no mercado. E dessa forma a psicanálise, né, com esse sujeito se forma bem eficaz. Quer dizer, e aí eu fico pensando, né, se hoje são raros esses pacientes, né, geralmente o que eu vejo, assim, eu tenho pacientes muito antigos, né, por exemplo, que eu atendi na adolescência, aí voltam quando adultos, na época da pandemia muitos voltaram, muitos pacientes antigos, ou me pedem para atender os filhos, essas coisas. Então, você pode ver que esses pacientes dá gosto, você vê o resultado, né? Você vê que a psicanálise realmente vigora. Agora, se são esses casos que aparecem, a psicanálise está em risco a própria sobrevivência da psicanálise, né? Porque você tem poucos efeitos. E aí o sujeito mesmo, né? Às vezes recorre, né? Principalmente hoje, que a maioria dos médicos recomendam, né? Psicoterapias que tenham um resultado mais rápido, né? Que também o funcionamento da sociedade hoje se exige isso, ou então as psicoterapias que ofertam, né, um saber, né? Se a gente está o tempo todo consumindo o saber que está no mercado, quer dizer, a que vem ofertando, é lógico que o sujeito ele está muito mais afeito a isso atualmente do que ficar, talvez, um trabalho mais... que exijam uma dedicação maior, né? Então, acho que com isso a psicanálise corre um risco. Lacan, naquela conferência terceira, em 76, eu acho que ele fala bastante disso, né? Que o real está né, na medida que a clínica está em risco também, né? Que a psicanálise está em risco. Então, esses pacientes que a gente fica lá o tempo todo, às vezes eu fico pensando, nossa, a interrogação aparece do lado do analista,
né? Quer dizer, em vez de sujeitos se interrogarem, se questionarem, o analista fica se perguntando: o que está acontecendo, que esse sujeito não se movimenta, todas as intervenções não fazem efeito, e parece que o sujeito é quase que um papagaiar, né? Quer dizer, fica falando um blá, 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 sem se afetar com a própria fala. Quando você retorna, o sujeito não tem efeito, e parece que uma fala muito recheada de chavões, né? E mostrando esses saberes consumidos. Aí eu estava conversando, eu gostaria muito de ter fôlego para assistir o Big Brother, porque eu acho que eles ensinam muito, né, a contemporaneidade, mas eu acordo 5h30 da manhã para fazer atividade física, essas coisas, então não consigo ver. Mas aí, conversando com uma amiga minha que assiste, eu querendo saber, me conta, porque eu quero saber o que está acontecendo. E ela contou uma coisa muito interessante que ilustra bem isso que eu estou falando, que ela falou que tem lá uma Miss, né, que conversa com todo mundo, sei lá, se eu estou falando alguma besteira, mas ela, não sei se é essa, né, porque ela me contou vários casos, mas que a pessoa falou assim: ah, mas e aí, você está falando sobre isso, interessante, ah, eu aprendi no Instagram, né, quer dizer, mostra bem onde hoje se consome o saber, né. E aí você vai falar da história pessoal, às vezes o sujeito não sabe absolutamente nada, né. Então a maioria desses indivíduos, falando de novo, indivíduos, quer dizer, a divisão subjetiva não comparece, né, porque não há reflexão, não reflete sobre os ditos, né, quer dizer, não tem um questionamento, então mostra uma posição muito cristalizada, num estado de muita queixa, né, de modo geral, ou e mesmo muitas vezes até num desalento, né, "Ai, não adianta, não adianta nada, não melhoro", né, uma coisa de um desalento muito grande, né, uma posição às vezes melancolizada, uma pouca mobilidade discursiva, né, e que sem que você possa diagnosticá-lo, que seriam as características, né, essa estrutura dura da psicose, sem que você possa falar que é uma psicose. Então, essa semana, quando eu atendia na unidade de saúde, de 6 em 6 meses eu fazia um grupo adolescente que eu nomeava Fala Adolescente, que eu aprendia com eles, porque eles traziam, né, um adolescente é muito bom você atender. Atualmente eu estou com os adolescentes que já cresceram, os que estão comigo, né, porque eu não estou atendendo mais pacientes novos, né. A clínica, eu antigamente atendia 3 vezes por semana, hoje eu atendo todos os dias, né, tô querendo diminuir um pouco isso, porque bem, mas eu gosto, então eu tinha muitas notícias do que estava acontecendo no social, porque os adolescentes traziam, né. Então hoje eu fico ligada em outras lives, em outras coisas, para poder me informar, né. Sigo muito a Rita Von Hunt, porque eu acho ela fantástica, uma mulher de um rigor, o Guilherme, né, eu estou falando da Rita, né, falando ela montada, o Guilherme montado, que é de um rigor, e uma didatismo de transmitir, né, o saber dela, e ela dá as indicações, né, quer dizer, ela faz a gente produzir junto com ela, porque ela convoca isso. Mas essa semana eu estava vendo a entrevista de um cientista social, naquele canal Opera Mundi, que eu gosto muito do jornalista Breno Altman, ele convida muitas pessoas interessantes, que me fez pensar que essa cristalização que eu vejo, né, nesse sujeito ou indivíduo da contemporaneidade, que me fez pensar que essa cristalização de uma posição subjetiva também pode ser lida que está acontecendo no social. Olha o que ele fala. Ele é muito interessante as entrevistas dele, porque ele tem um instituto de pesquisa, acho que é Quest o nome, e ele é muito, é um homem culto, né, então ele pesquisa e faz uma leitura dos dados muito rica, quer dizer, isso é muito bom para nós analistas, né, eles trazem os dados e cabe a gente fazer uma leitura mais analítica, né.
Então, ele faz uma leitura do social a partir dos dados coletados, e ele afirma que no lugar que ele diz que ele diz o seguinte, que ele vai estar escrevendo um livro, né, que ele fala que é muito importante trabalhar esse momento, que ele fala que não usa mais o termo polarização da sociedade. Ele diz que a coisa ficou muito mais complexa. Então, ele usa a expressão calcificação. Olha só. Porque ele está ilustrando a dificuldade dessa situação ceder. Quer dizer, não é porque entrou um governo mais progressista, ou sei lá, como é que a gente pode nomear, porque em alguns momentos a gente fica sem saber como nomear o novo governo, mas, de qualquer forma, não é porque mudou o governo que essa situação vai ceder. Pelo contrário, né? Ela diz que essas posições antagônicas estão muito mais calcificadas, que é o significante que ele usa, e que os polos são muito rígidos, e fala do risco, né, de quase 50% de se perder, né, muitas vezes até o próprio governo atual, se não afirma determinadas... Bem, vou entrar numa análise política que não é meu caso aqui. Mas outra coisa que ele fala, que eu fiquei muito impressionada, é que ele fez uma pesquisa nos dias seguintes, após o ato de horror de 8 de janeiro, e tinha um índice muito alto de rejeição ao ato, né? De muitas... Então, se tinha ideia de que os próprios bolsonaristas iam ficar, os que não entraram nessa vibe, né? de invasão bárbara. Mas ele então disse que isso aconteceu de estar e hoje em dia, ele foi um mês depois, em 8 de fevereiro, ele foi fazer a pesquisa, isso voltou baixo nível de rejeição, quer dizer, mostrando isso que a gente fala, a banalização do mal, né? Quer dizer, isso que, como é que a gente se habitua mesmo com o que causa horror, né? Você vai se habituando. E aí eu recomendo, né, um livro que eu estou lendo, que o Caligares, a tese de doutorado dele, que ele fez, foi depois que ele morreu, foi editada agora. O Grupo e o Mal, o estudo sobre a perversão social. Ele pega a banalidade, praticamente a banalidade do mal da Hannah Arendt, e faz uma leitura analítica. E é interessantíssimo, porque ele pega os discursos dos carrascos e analisa, né, analiticamente, como se fossem casos clínicos, e ele traz casos clínicos da clínica dele, mostrando que não são só os carrascos que caem nessa posição. Então, é muito interessante, entendeu? Ele vai falar que a perversão é uma perversão que só se dá no social. É um livro clínico muito importante, e que eu estou adorando, assim, depois talvez que eu fico tão tomada que eu acho que eu vou trazer para vocês algumas passagens também. E eu falei porque dá vontade, né? Sempre que o livro que eu estou lendo, eu fico me apaixonada por ele, então daqui a pouco eu me apaixono por outros, né? Mas vamos continuar um pouco, né? Deixa eu ver que horas são, né? Tem bastante tempo. Então, hoje eu quero me aprofundar durante, né, o ano nas questões que suponho ter a ver com as mudanças da sociedade, quer dizer, o que essas mudanças, estudando, né, o social, e ver aonde essas mudanças têm colocado, o que é outro livro também que eu acho que quem não tem vale a pena comprar, né? Cadê? Todo mundo que já se apaixonou por esse livro. A Andressa é uma, né, que se apaixonou. O livro do Jean-Pierre Lebrun, Mal-Estar na Subjetivação, que ele trabalha o Seminário 21, que é o seminário de Lacan, praticamente uma aula muito importante, onde o Lacan se mostra muito pessimista nos anos 70, né? E ele está dizendo que a geração está vivendo uma degeneração catastrófica, uma degenerescência catastrófica, que é um termo da genética que mostra que as gerações seguintes estão sendo comprometidas, né? E ele fala que esse comprometimento, eu trabalhei bastante ano passado, essa aula 10, né, do Seminário 21,
onde ele trabalha essa degenerescência catastrófica, que ele fala do nomear para, que ele diz que é o social que passa a nomear, quer dizer, toda a nomeação advinda que deveria vir, advinda da sua história pessoal e da sua vivência, da sua ancestralidade, das suas letras arcaicas, isso é abandonado e você é nomeado para um projeto de utilidade. E isso faz, o próprio Lacan fala que faz uma nodulação de ferro, uma nomeação dura, né? Que falando dessa cristalização também, né? Então, vou priorizar inicialmente o que Lacan aponta como crise na civilização, né? Que levou a uma verdadeira mutação do laço social, que ele vai trabalhar bem, né? A questão do discurso da ciência. Lá no Seminário 21 ele já adianta isso, né? Dizendo que o discurso do cristianismo já se antecipou, né? Porque também fala de um Deus único, que é o que possibilita que depois o discurso da ciência se dê, né? Que já existia um impulso à universalização, né? Mas é preciso começar com o que o Lacan fala, o que é laço social, né? Quer dizer, porque o Lacan fala que não basta estar conectado com outras pessoas, nem mesmo fazer parte de uma mesma instituição, ou mesmo ser vizinho do mesmo espaço, para que se estabeleça o que Lacan chama de laço social. Laço social para Lacan, né? E pegando quem está trabalhando no Seminário 17, tem um cartel aqui que trabalha isso, né? Diz respeito aos modos de uso da linguagem como vínculo social, quer dizer, como é que os modos de usar a linguagem como fazendo vínculos. Então, portanto, para que haja laço social, é preciso que a palavra circule, né? Quer dizer, e você vê hoje, quer dizer, quais são os momentos que você consegue conversar, dialogar com alguém, né? Como está difícil, né? Hoje a palavra circular. Quer dizer, muitas vezes você está ali, né? Hora um fala, hora outro fala, e a palavra não circula, quer dizer, não existe uma circularidade, né? Sobre o que vocês estão, que se está conversando, né? É como se não existisse mais conversa mesmo, né? E o Lacan fala que os corpos só se acoplam pelo discurso, né? Se não tem discurso, não tem como o corpo se acoplar, fazer laço. Eu não pretendo me deter nos 4 discursos, mas sim detectar as mudanças na cultura, né, que afetam as posições discursivas, é o que eu vou me deter, né? Principalmente com o advento do capitalismo, né, com sua aliança com a ciência, que retira da cena o impossível e inviabiliza o processo de enunciação, e o indivíduo com isso fica massacrado, né, pelo saber universal, né, quer dizer, ele não tem como manter a sua subjetividade, né, e eu sempre falo do seminário de um outro ao outro, que o Lacan lá no final fala, que ele está falando do destacamento do traço, né, como é que você tem que destacar um traço para poder fazer um bom uso dele. E você só destaca esse traço a partir do outro. Quer dizer, você tem que ter notícias, né? Quer dizer, a gente tem notícia através do processo analítico, né? Mas, de qualquer forma, gente, eu vou ter que aumentar o ar um pouquinho, que está muito... Estou suando aqui em pique. Então, me perdi um pouco aqui, deixa eu falar. Eita, fui aumentar o ar, me perdi. Mas, então, mostrando o sujeito, quando ele fica massacrado pelo saber universal, não tem sujeito. Eu lembrei do seminário de um outro ao outro, né? Onde o Lacan fala que ele está para destacar o traço, você tem que se remeter a esse outrinho, né? Porque muitas vezes você fica achando porque o seminário fala do grande outro ao outrinho para você poder ir destacando esse traço. E quando você está massacrado pelo saber universal, o saber que não tem nada a ver com você, que você consumiu no mercado, você não tem possibilidade de destacar o seu traço. Então, você fica objetificado quase que o tempo todo. E o Lacan fala, cada gesto que a gente faz, cada enunciação,
é para justamente garantir a subsistência subjetiva. Quer dizer, você só existe enquanto sujeito a partir do momento do acolhimento da fala. E o Melman trabalha muito bem isso, que ele diz que quando essa fala não é acolhida, surge a violência, né? Quer dizer, quer dizer, não é sem consequências, né? Essa fala não ser acolhida. Mas voltando ao que Lacan diz sobre o laço social. Então, ele diz que o laço social se dá em 3 dimensões, onde trabalha muito bem isso também é um livro que eu retomei, A Tirania e a Psicanálise, o ensaio sobre a destruição da civilização. Trabalha bem essa constituição dos laços nas 3 dimensões. É um livro também muito rico, né, que faz a gente lembrar o tempo do nazismo e ver as semelhanças que ocorrem assim no mundo atual, né, que a gente está caminhando com essa extrema-direita, ou então em que momento, o que ocorre na sociedade que favorece tanto, né, o surgimento desses discursos mais totalitários, mais, pode-se falar até mesmo fascista, né? Eu fico horrorizada, eu vi um documentário sobre Mussolini há pouco tempo, eu fiquei horrorizada. Como é que você vê? O horror vem mostrando que que isso pode se repetir, né? De alguma forma. Então, mas voltando ao laço social. Então, a primeira dimensão é simbólica, vendo também pela via da proposição, né? Diz respeito ao laço que estabelece com esses primeiros outrinhos, né? Quer dizer, com esses outros, né? Que nos recebem no mundo, né? Que constitui a família. É nesse tempo que se opera a transmissão simbólica do nome do pai, que pode ocorrer ou não. Quer dizer, essa transmissão pode ocorrer ou não. Lacan, na proposição de ser a primeira facticidade, ele trabalha, né, isso lá na proposição, e que o psicanalista tem que se haver. Já que diz que o lugar ocupado pela ideologia de Piana na sociedade, quer dizer, ele está falando de uma modificação do Édipo nessa sociedade veiculada pela ciência, deslocou o que fez, levou a um declínio da imago paterna e a estruturação do sujeito passa a ser não toda organizada pelo nome do pai. A operação de transmissão simbólica é colocada em risco e o processo de subjetivação fica em suspenso. O processo fica inacabado por não poder ser sinalizado. Quer dizer, é isso que o Jean-Pierre Lebrun ele fala uma subjetivação em pane, né? Que ele fala que eu trabalhei bastante ano passado, qual é a posição do analista que tem que se modificar para resgatar isso que está em pane, isso que está em suspenso, né? Para que possa ocorrer a subjetivação. E esse livro, né, que até o Henrique que lembrou, eu já tinha, mas há um tempo que eu não lia, que ele fala O Sujeito em Estado Limite, do Jean-Jacques Rancial. Ele trabalha muito bem a adolescência, e por trabalhar a adolescência, eu acho que a adolescência ensina muito sobre esse processo que se dá de nodulação, isso que eu falo, né? Lendo freudianamente falando, quer dizer, você dá o Édipo, né? Quando a criança pega alguma marcação e bota no bolso, mas é na adolescência que vai tirar essas marcações para poder fazer algum uso, né? Para ver como é que ele vai lidar com a ausência da relação sexual, que resposta ele vai dar a isso. Então, esse sujeito em estado limite, ele diz que ele propõe ele nomeou dessa forma, né, um estado limite do sujeito como um estado de estrutura, que ele diz como se a estrutura adolescente é o que estaria predominando. Quer dizer, com uma estrutura específica, né, que é muito que a gente fala desse tempo que ainda o sujeito está ainda em aberto essa modulação. Então, que isso caracterizaria esse sujeito da atualidade. Então, esse estado suspensivo, né? E é um livro muito rico, né? Também muito clínico, que vale a pena ler.
E a segunda dimensão do laço social é a que circula na vida dos pequenos grupos da sociedade, é a dimensão imaginária do laço social. Lacan também aí fala das mudanças desses laços coletivos, né? A partir do momento que eles foram forçados, eles foram tendo que se estruturar sem o lugar da exceção. Quer dizer, porque, né, seja do jeito que o meu irmão fala, que antigamente existiam os grandes textos, né, referências de como funcionar a sociedade, seja o texto bíblico, seja, sei lá, não me lembro que outros, mas que seriam referências, né, de grandes textos que o sujeito pudesse se organizar na sociedade. E esse outro livro, né, Viver Junto Sem o Outro, né, que também é um livro também do Jean-Pierre Lebrun, que é muito interessante, que mostrando, quer dizer, na medida que esse lugar de exceção, esse grande outro, essa alteridade fica praticamente fica de fora, né? Quer dizer, essa autoridade não garante essa organização, isso faz um funcionamento perverso, né? E tanto que um livro que eu também trabalhei há muitos anos atrás, que eu retomei agora, porque, quer dizer, vendo, né, o primeiro, é uma trilogia que eu falo do Denis Robert Dufour, né, o filósofo, que o primeiro livro que ele escreve, A Arte de Reduzir Cabeças, que eu emprestei para alguém, não sei para onde está para parar meu livro, vou ter que comprar outro. Isso acontece muito. E o segundo livro dele fala o Divino Mercado, né, mostrando, quer dizer, o primeiro livro, esse Arte de Reduzir Cabeça, fala como o discurso liberal ele massacra a subjetividade. Depois, no Divino Mercado, ele fala que isso na justamente... web. Como é que é? Alguém falou aí para mim, na web. Quem que foi? Foi Paula que falou? Quem foi? Não? Eu acho que o microfone da Celeste estava aberto e aí alguém Sim. Então falou tá bom. Eu perto pensei que você dela. estivesse falando, né? Porque eu falei que o meu livro sumiu. Mas o primeiro livro fala Arte de Reduzir Cabeça, quer dizer, o que reduz aí, qual a redução que ocorre. Depois ele fala do Divino Mercado, tudo funcionando, né? Quer dizer, em função desse consumo, né? Que o mercado é que organiza, né? As instituições coletivas. E a cidade perversa já mostra o funcionamento que da sociedade, não como estrutura perversa, mas o funcionamento que tem um funcionamento perverso da sociedade. E isso não é sem consequências, né, para a subjetividade também. E o que é interessante é que esse processo, como eu tenho muitos anos de clínica, né, muito antiga, e se acentuou muito, e os próprios autores falam isso, né, de 30 anos para cá. Quer dizer, o que acontece de 30 anos para cá, que essa organização social passou a não ser mais constituída de forma hierárquica, né? Quer dizer, a gente vê nas instituições hoje, nós trabalhamos isso ano passado no Espaço Escola, né? Quer dizer, como é difícil hoje ter um diretor, né? Tem o Lebrun também tem um livro dele que fala sobre as instituições, que fala como é difícil hoje ter um diretor clínico no hospital, que ninguém quer ficar nesse lugar, como é difícil essa 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 esse chefe, né, essa autoridade hoje que não se constitui mais nas instituições, né? E o funcionamento é em rede, né? Quer dizer, nessa horizontalidade, isso modifica, né? Essa forma horizontalizada retira a referência ao nome do pai, que dificulta e inviabiliza que a função paterna opere. Quer dizer, fica em suspenso de novo a operação, né? Em função disso, Lacan, em seu último ensino, vai pluralizar os nomes do pai a fim de reparar ou possibilitar suplências a essa ausência de referências de exceção. E só assim poder prescindir do uso do nome do pai. Estou correndo aqui para entrar pelo menos na dimensão real, né? Então, só assim, quer dizer, na medida que você possa poder inventar um pai, né? Quer dizer, de alguma forma, se utilizar de alguma referência ao nome do pai para poder, quer dizer, se servir dele com a condição de poder, como
como é que chama? Prescindir, né? Mas tem que poder se utilizar primeiro com alguma referência a esse ponto de exceção. Então, diremos hoje que estamos às voltas não de um nome do pai foracluído, que acarretaria um funcionamento psicótico, né, da sociedade, nem de um pai destituído, nem tampouco inoperante, mas de um pai totalmente desautorizado a operar a sua função. É o que Lacan vai chamar do pai humilhado, né? Bem, então vou falar da terceira dimensão do laço social e vai ficar muita coisa para falar, porque eu sempre faço coisa demais, mas a terceira dimensão do laço social, que concerne o que Lacan chamou de dimensão real da vida dos grupos humanos, que diz respeito à questão do campo do gozo, né? da exibição dos gozos. O laço social não passa mais pelo compartilhamento de um recalque coletivo, quer dizer, dos usos, porque é tão interessante que esse cientista social fala que hoje não se dá mais o funcionamento econômico e político, já não importa tanto quanto o funcionamento dos costumes. Você vê que as famílias hoje, ele faz até a pergunta, se você casaria com um homem que fosse do outro, quer dizer, que seria, vamos supor, que fosse um bolsonarista, você casaria com um petista? Quer dizer, você casaria com alguém que sei lá, que aceitasse o aborto? Quer dizer, como se essas coisas que faziam parte da coletividade hoje estão muito mais na cena, e por que que acontece, e nessa dificuldade, nessa dureza de elaboração desses pontos. Então, esse laço social não passa mais pelo compartilhamento do recalque, né, do recalque coletivo, que chamamos os usos e costumes de uma sociedade. Hoje, ao contrário, passamos ao imperativo do gozar autisticamente a qualquer custo. Esse imperativo do gozo leva os indivíduos a se ressentirem, quer dizer, é como se tudo é ofertado, você tem um universo de gozos, né? Por outro lado, você fica desamparado também, porque é uma oferta que falta uma referência simbólica. Então, não está referenciado à sua própria história, à sua própria letra. Está referenciado a um saber de fora. Então, o sujeito fica totalmente em suspenso. Portanto, estamos errados em pensar que o sujeito está ávido em preservar a sua singularidade. Quer dizer, falando assim, hoje o mundo está muito individualista. Muito pelo contrário, a maioria se põe em busca de identificações coletivas a uma demanda aflitiva de pertencimento, o que fazem buscar sistemas religiosos, culturais, né? Sistema quase que seitas, né? que se organizam como delírios coletivos, né? Cheios de certezas, e quer dizer, para se vir como referência, porque se a referência simbólica está capenga, o sujeito tem que se apegar, e se apega de uma forma muito alienante, né? Podemos dizer que a aspiração dos indivíduos contemporâneos é de fazer parte do rebanho. Por isso que eu falo, a pergunta que faço, que essa aspiração a seguir o rebanho não resultou da dificuldade de fazer laço pelo viés do discurso. Então, até essa terceira dimensão do laço social, Lacan nomeou na proposição como facticidade do real. E que ele diz, né, onde ele diz, alerta, né, fala, nosso futuro de mercado comuns encontrará seu equilíbrio numa extensão cada vez mais dura dos processos de segregação. E logo a seguir dessa citação, Lacan fala dos campos de concentração, que segundo ele, não se manifestaram, que os pensadores não se manifestaram o suficiente. E eu fico pensando, né, como é importante, né, você estudar os fenômenos, né, por exemplo, como esse caso do livro do Tirania e a Psicanálise, mostrando que a tirania está sempre à espreita, né, que o totalitarismo ele está sempre aí em oferta. A gente tem que saber depois mais adiante por que disso, mas estudando também os campos de concentração, que é o que acontece ali, né? Que mostra, que ilustra tão bem essa morte da subjetividade.
Gente, eu vou parar por aqui, eu já tinha bastante coisa ainda para falar, mas eu acho que eu gostaria de ouvir um pouquinho, né? Tomar um fôlego aqui um pouquinho. É isso aí, gente. E eu gostaria de contar com vocês, né? Alguém quer falar alguma coisa? Lígia, você estava indicando várias leituras aí, Uhum. e eu estou lendo um livro que eu lembrei muito de você, assim, quando eu estava lendo. Que o nome é Tempos Compulsivos. Olha só. Você já leu esse Não, não li, livro? não. É bom, mas me manda para mim. Olha, eu juro, eu achei que você tinha lido, porque Uhum. no livro aparece um termo que um dia você falou para mim, assim, em algum momento na escola, que eu estava falando sobre meu trabalho com atletas e tal, que você falou clínica dos excessos. Isso. E nesse livro, a autora nomeia a clínica, a clínica das compulsões como a clínica dos excessos. Aí, quando eu li aquilo, eu falei, gente, a Lídia leu esse livro para falar Não, não li, isso não, para mim. mas é o tempo dos excessos, é o tempo do gozo, É, dessa exibição de gozo. você Entendeu? vai gostar desse Isso livro. é Deixa muito. eu ver qual é o nome Então, da você autora aqui. manda para mim que eu vou comprar, com certeza. Eu Porque as baixei. compulsões, não só, porque eu estou falando da adicção, né? Estou falando dos toxicômanos. Quer dizer, então a gente se estende, quer dizer, como se essa clínica das toxicomanias se estendesse também para a nossa clínica, né? Da nossa atualidade, e mostrando se a É, gente não, como agir, como para poder a psicanálise vigorar, né? O futuro da psicanálise depende da nossa intervenção clínica. ó, o nome do livro, Tempos Compulsivos, A Busca Desenfreada pelo Prazer, de Sandra Edler. Pois é, manda para mim depois, você manda para mim no WhatsApp, que aí fica. Eu não anotei aqui Estou agora. até caçando o PDF dele aqui, eu estou lendo ele na Eu versão estou digital. impressionada, como eu estou numa academia agora, né? E eu vejo aquele monte de. Vejo, por exemplo, a própria dona da academia, ela é campeã desses negócios todos aí dos excessos. Aham. E ainda tem, e eu fico vendo no vídeo lá aquelas coisas absurdas, como é que uma pessoa é capaz de chegar a extrapolar o limite do que seria o corpo, né? Uhum. Você trabalha com isso, eu fico Campeã impressionada. dos Eu me excessos. lembro que eu perguntava a você qual é o prazer de fazer um Ironman, né? Que eu vejo as caras de quem está passando, aquela cara de sofrimento, e você me ensinou muito sobre isso também, né? Então, Mas tem vamos lá. prazer nisso aí, tem Mas sim. eu acho que você, Paula, pode ensinar muito para a gente, porque você está com muito nessa clínica, e isso a gente tem que ver como lidar com isso, porque senão eu fico vendo como ter mais efeitos, né? Porque a gente vê muita dificuldade de manejo, né? De resultados, né? Vamos embora, Então, Kelly. posso falar um pouquinho? Fala, Celeste, que bom que Então, eu estou aqui também dentro dessa temática. Eu vou dar uma dica para vocês de um livro. O escritor ele é oriental, né? Ele é libanês, mas ele vive na França. O nome dele é Amin Maalouf. Ele é da Academia Francesa de Letras e ele publicou das últimas obras dele, o mundo em Desajuste, Uhum. né? E esse livro é muito importante com relação a essa temática que a Lígia está trazendo hoje. Então, estou deixando aqui a dica desse livro, porque é um livro muito interessante, muito rico. Ele trabalha muito isso. Ele é aquele autor que faz todo um questionamento da dificuldade dos povos, né, que vêm lá do Oriente, às vezes fugitivos de guerra, que vêm para a Europa. Quando chegam na Europa, eles são tidos como estranhos, né, estrangeiros. Uhum. E aí eles acabam se europeizando um pouco, e quando eles voltam para a terra deles, eles lá também não são reconhecidos como de lá, porque tem algum traço neles que eles vão agregando ali, convivendo na Europa. E é muito interessante, porque ele também trabalha isso, que é um livro que ele também chama Os Desorientados, Olha porque só. são do Oriente, mas eles também não são mais do Oriente.
né? Porque o mundo está sofrendo essas migrações todas, né? O mundo virou uma aldeia. Então, essas dificuldades permanecem. Embora o mundo é uma aldeia, a gente não tem, quando a gente chega num país estranho, em algumas circunstâncias mais difíceis, a gente fala, ai, meu Deus, que vontade de estar lá no meu solo, né? Pisar no meu chão, porque lá as coisas me reconhecem enquanto um daqueles, né? Isso. E, enfim, mas aí, Mas trazendo isso, tem esse livro do Amin, que eu deixo aí como dica para deixa vocês como também. dica aí no live, isso é muito importante, porque o Lacan fala, né, o Fruto de Mercado Comum, a segregação, um aumento enorme da segregação, né? Vai falar do racismo também, né? Quer dizer, que ele fala pouco no finalzinho da proposição, né? Que ele fala das exterioridades. E que é Sim. uma convocação, né? Porque é a proposição para nós analistas, né? Que se a gente não lida com isso, a gente não se debruça sobre o social, né? Quer dizer, o Freud nos deu o maior exemplo disso, com o mal-estar da civilização, né? Então, eu acho que se a gente não se debruça, a gente não está fazendo a psicanálise funcionar no mundo, entendeu? Isso. Uhum. Então, é muito importante para É nós. um exercício permanente, né, Lígia, do analista, em estar lidando com isso, porque cada pessoa que entra no consultório é um universo completamente singular, né? Então, o nosso exercício é o tempo inteiro isso, escutar aquela pessoa como única, né? Isso, escutar as mudanças sociais a cada dia. Isso aí. A Lígia está falando. Posso falar? Fala, Posso falar? Henrique. Fala, lógico, é o maior prazer te ouvir. Desculpe aí a insuficiência da voz aqui. Eu estou tentando usar um fone aqui para ver se vocês me escutam melhor. Mas estou ouvindo bem, Henrique. Você está falando da série de livros, eu lembrei do livro muito especial que é chamado A Rebelião das Massas. Esse eu não conheço. Ortega y Gasset. Muito só. interessante esse autor, né, que é muito importante, um filósofo muito importante. Que ele fala da rebelião das massas. Mas ele fala num aspecto das massas muito interessante, na medida que as massas vão se constituindo, né, ele vê que esses sujeitos, em vez de se fortalecer, eles vão se fragilizando, né, assim, como esse sujeito do nosso contemporâneo. Né? Existe, a partir de construção da massa, um sujeito que se desvitaliza, que se desinteressa, né? e que pode estar subscrito sob essa forma do rebanho, né? Como a gente fala, né? Mas é muito interessante, porque hoje a gente vê um movimento de massa, essas derivações assim que existe de psicologia das massas do Freud, né? Assim, que é uma fraternidade entre os membros, né? Que se identificam, que tem uma certa fraternidade, se identificam com o líder, né? Tem uma abolição da crítica com o líder, ama o líder, né? Assim, incondicionalmente. E tem entre eles ali uma certa fraternidade. Existe o que Freud fala do narcisismo, das pequenas diferenças, né? Assim, mas tem uma fraternidade, ainda tem uma relação interessante esse grupo. Hoje os grupos se constituem com uma violência muito maior, né? Existe uma desconexão maior desse líder e existe entre esses membros assim, uma certa fraternidade com relação à sustentação de uma violência assim, muito imperativa. Né? Assim, então são grupos muito imperativos e muito violentos. Eu queria falar sobre essa questão dos inclassificáveis que você colocou, né, que a gente fica se debatendo com relação a isso. E primeiro, assim, pensar que a gente pode pensar por dentro da própria psicanálise, a questão do inclassificável com o homem dos lobos, né? Assim, que suscita muito problema diagnóstico, né? Se existiu de fato uma psicose, né? A Ruth McBruswick deu o diagnóstico falou que ele se constituiu, na verdade, um delírio assim, de características hipocondrias e tal, mas existe toda uma celeuma com relação a esse caso, que poderia aliar esse caso dentro dos inclassificáveis. Né? Assim. Isso. E eu acho que é um caso mais rico do Freud, pelo menos eu acho. Né? Inclusive, agora, eu tinha um seminário, quer dizer, o Lacan deu antes do seminário 1, né? Um seminário sobre o Homem dos Lobos, e na época nós conseguimos uma cópia muito ruim, e agora foi publicado, né? Foi publicado. Isso é muito importante a gente retomar, né?
Outro Isso. dia eu estava até falando, né, uma paciente minha falando de como é difícil trabalhar com dinheiro na clínica e tudo isso. Eu falei assim, gente, o Freud quebrou todos como é que chama, que seria o que deveria fazer, né? Porque ele emprestou dinheiro para o Homem dos Lobos, né? Quer dizer, Foi. o Homem dos Lobos ganhava dinheiro dos desenhos do sonho, quer dizer, tudo que você que convoca, ele tentou fazer de tudo na clínica, quer dizer, repara, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fica muito ligado como é que chama, acaba virando dogma, né? De que você tem que É fazer isso isso. na clínica, E essas né? intervenções, de uma certa forma, quer dizer, atingiram de alguma maneira o que E, havia de uma construção de suplência do Homem dos Lobos, né, que teria feito a suplência e se deslocado com essa intervenção do Freud. Mas eu queria fazer um comentário sobre os inclassificáveis também, assim, um paradoxo que tem nos inclassificáveis. Né? Às vezes a gente se pergunta assim, será que a psicanálise se construi numa clínica? Alguns autores dizem que não, que a psicanálise é uma prática, não é uma clínica. A clínica, rigorosamente, a rigor, é a clínica do DSM. Né? Assim. Sim, olha Então, os só. inclassificáveis são aqueles que você não consegue diagnosticar com isso que está aí posto como uma nosografia, como um sistema de classificação. Né? Então, você não enquadra o sujeito que é o borderline. Né? Isso. É tão importante A isso que você gente, está falando. a gente pegava o borderline, né, com uma certa dificuldade de você fazer diagnóstico entre um campo e outro, né, naquela clínica da descontinuidade, neurose e psicose. Hoje, com as classificações do DSM, ele se constitui quase com entidade clínica, né, o borderline. Mas o paradoxo é o seguinte, né, se o sujeito não se classifica, então ele não está submetido a esse sistema de classificação, que é um sistema de classificação que é o DSM, que também vai no bojo da saúde mental, que obedece o que obedece os ideais do nosso tempo, os ideais que encaminham o nosso tempo, os ideais de saúde, né, assim. Isso da classificação está muito ligado a isso, aos ideais que acompanham o nosso tempo. A saúde mental obedece a isso. Se esse paradoxo não seria, se ele não se classifica, ele também afirma uma singularidade. Ele afirma que é próprio dele mesmo, né? Assim, ele se afirma como sujeito, né? Porque é o sujeito que escapa essa classificação, né? E que tem algum gozo que ele não socializa, por exemplo, da saúde mental, ideais de socialização da saúde mental, né? Assim, de territorialização, quer dizer, socializar não significa fazer laço social. Fazer laço social é se debruçar nesse ponto, onde o sujeito guarda e resguarda um gozo que é solitário. Que é solitário, exato, que é singular. Que ele precisa dessa solidão para lidar com isso, que ele não compartilha isso. É muito interessante. Então, há um paradoxo dos inclassificáveis. Se ele não é inclassificável, é muito mais fácil recolher uma subjetividade ou uma singularidade desse sujeito que está aí. Então, é muito interessante isso. Né? É verdade. Henrique, não foi à toa que eu te chamei para fazer o cartel, né? Porque você viu que ele dá um banho, né? Ele está nessa área clínica. Agora você trouxe um material maravilhoso, né? Uma trajetória para um percurso muito boa, né? Muita leitura, muita coisa muito, muito bom. Pois é, mas vamos estudar mais junto, consegui anotar né? algumas coisas aqui. Mas vamos estudar. Já estamos no cartel, tem o Átila, que é do grupo lá estudando a extrema-direita, né? Estão lá estudando, que é importante para poder, né, a gente fazer vigorar a psicanálise. Isso que o Henrique traz o lado positivo, né, que eu fico pensando, né, também, que isso você lembrou da clínica das suplências, das reparações, que não é à toa, né, isso é muito importante, eu acho o Seminário 23 muito clínico nesse sentido, né, porque senão a gente fica, se trabalhar numa nosologia, né, de classificatória, de psicose, neurose e perversão, a gente perde muito a possibilidade justamente dessa pluralização dos nomes do pai, né? E a pregnância identificatória, tem um psiquiatra que fala o seguinte, o diagnóstico, é interessante, o diagnóstico psiquiátrico, ele é um organizador cultural da subjetividade, ele usa esse termo, é muito interessante isso, o diagnóstico psiquiátrico hoje é o organizador cultural da subjetividade. Não é à toa, né, que um sujeito se chega e fala assim, eu sou depressivo, né, eu sou... Hoje, então, eu sou autista, eu sou... Né, a gente segura numa nomeação
exatamente Ele não se identifica com os ideais à distância, o ideal do isso. professor, o ideal do intelectual, o ideal dos padres, né, assim, que na certa É. época eram identificações à distância. Ele se Uhum. identifica com cantor de rock, com um sujeito que tem uma carreira com ascendência muito meteórica, né? Ou É. se identifica, ou pega um catálogo do DSM para se identificar com aquilo, né? Então é Pois é, uma mas é uma a identificação, pregnância identificatória assim, muito mas, fechada, né? mas muito, muito tênue também, né? Que mantém, né? Isso. É, É uma uma fragilidade, né? uma fragilidade, o sujeito, como é que Isso. ele lida, né? Porque a identificação também é uma forma de estar no mundo, né? Lida com uma forma muito precária, né? Mas é isso aí. Muito Mas bom, Henrique, convoca o muito bom. psicanalista, né? Convoca o psicanalista. O que fazer diante desse sujeito digitalizado que está diante da gente, que não associa, né? Que não convoca o inconsciente, né? Que não tem um dito que remete a um dizer, né? O que fazer com E isso, né? tá Quais bem são as complicado, bem complicado. Eu vejo nos as casos perdidos, obrigações do psicanalista com o nosso tempo, né? é verdade. Tá bom, E a gente tem que se cuidar, senão acaba o nosso ofício. tá certo, tá Quem bom. mais quer falar? Obrigada demais, Henrique. Muito Eu, boa a sua colaboração. Fala, quem mais? Quem Oi, está Lígia. falando aí? Quem é? Átila. Valdeir, Ei, Átila, Eu, ótimo. fala. não, só para avisar, não esqueci o vídeo não, tá? Ele está Uhum. sendo elaborado, né, com carinho, mas só para retomar uma coisa que você falou aí, quando você fala da degenerescência catastrófica, né, que o Lacan traz, ou seja, como se as gerações posteriores, né, fossem, digamos, degenerando, decaindo. Uhum. Tem um livro, né, da Annie Lebrun, né, que é do Sentimento da Catástrofe, que Eu comprei esse livro, você é, comprou. Muito bom. é, ele tem uma coisa meio solta nele, assim, né? Tipo Uhum. assim, ó, um parágrafo lá, sei lá, enorme, aí tem uma informação solta, né? Que é assim, que a catástrofe é uma coisa da ordem do excesso. Olha Então, só. quando você traz a questão do excesso, né? Então a gente pensa assim, ah, talvez é uma coisa, é um retorno, a questão do excesso, né, seja um recalque que esteja retornando de várias maneiras, Uhum. porque existe essa sensação de catástrofe pervasiva em várias Uhum. esferas, né, da nossa vida, né? Se eu começar a dar exemplo assim de coisas catastróficas, né, eu fico até amanhã. Mas Pois eu é, acho que é isso. É uma coisa que a gente pensa que por que tanto excesso, né? Por que as pessoas estão na desmedida? Né? Talvez esteja alguma coisa relacionada com uma sensação de alguma coisa catastrófica que esteja em curso, né? Ou uma expectativa de alguma catástrofe, né? Mesmo que as pessoas não saibam nomear, não e saibam não sabe apontar, nomear. Isso. Uhum. né? Uhum. Gente, foi muito bom, Átila, você falar. O Átila faz parte, né, do grupo de estudo e eu aprendo muito com ele. Então, eu pedi para ele fazer uns vídeos para eu segui-lo. Então, você faz, que aí vai ter um monte de gente seguindo também aqui, gente, porque vale a pena. Ele é muito bom. Então, e na medida que você começar a fazer uns vídeos, né, vai ser bom que a gente distribui aqui também na escola, porque é uma forma da gente estar aprendendo, né? Porque o seminário não é um lugar que já tem as aulas prontas, né? Você tem um lugar de semear mesmo, né? De sêmen, né? De a gente construir Sim. juntos, né? Então, é muito importante a colaboração e quem puder, hoje, você vê o Henrique, eu vou aprender muito no cartel com ele, eu estou amarrando ele porque ele está postergando um pouquinho a data da gente se encontrar, mas ele não posso ficar sem ele, né? Porque foi o primeiro a chamar para fazer parte do cartel. E Raquel também, né? Pensando que que é importante. E teve alguma, eu vi muito rapidamente que eu não estou tendo acesso ao coisa, mas é a Alice falando, né? Quando eu falo de saber universal, que seria conhecimento, não saber, né?
Isso você pegando, mas o próprio Lacan se utiliza do significante saber universal, né? E eu sei que é distinto, né, do saber do inconsciente, né? Mas é verdade que seria mais apropriado, né, falar, quando fala do saber universal, seria um saber mais de conhecimento, né? Mas às vezes tem uma elaboração do saber mesmo da ciência, né? Mas o próprio Lacan se utiliza disso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Murilo, não te vejo há quanto tempo você está aqui com a gente. Que saudade. Menina, é muito bom também. Cadê? Você não vai falar, não vai dar sua contribuição? A sensação é de saudade também, Lígia. Pois E de é. muito incômodo. É bom voltar e é muito doido estar aqui de novo. Uhum, que bom. Eu comecei me fazendo aqui, né? Na Isso. LPV, muito próximo a você. Então tá bom, que bom, esteja de E volta. é muito gostoso de escutar. Estou aqui, estou tentando me realocar ainda, descobrir onde é que eu estou pisando. E assim, me sinto um pouco estranho por aqui. Sim. Mas logo antes de entrar no seminário, eu estava lendo um pedaço de um texto. Não sei se cabe. Como ainda estou arisco, sem me sentir livre o suficiente para falar, eu vou ler aqui um trechinho do que eu estava lendo até agora há pouco, que eu acho que conversa muito. Mas por que as senhoras e os senhores estão convencidos, queridos amigos binários, de que só os subalternos não têm uma identidade? Por que estão convencidos de que só os muçulmanos, os judeus, os gays, as lésbicas, os trans, os moradores de periferia, os imigrantes e os negros têm uma identidade? Vocês, os normais, os hegemônicos, os psicanalistas brancos da burguesia, os binários, o patriarca coloniais, por acaso não têm identidade? Não existe identidade mais esclerosada e mais rígida do que a sua identidade invisível, que a sua universalidade republicana. Sua identidade leve e anônima é o privilégio da norma sexual, racial e de gênero. Ou bem, todos temos uma identidade, ou então não existe identidade. Ocupamos todos um lugar diversificado em uma complexa rede de relações de poder. Ser marcado com uma identidade significa simplesmente não ter o poder de nomear sua posição identitária como universal. Não há universalidade nas narrativas psicanalíticas das quais vocês falam. As narrativas mítico-psicológicas retomadas por Freud e elevadas ao grau de ciência por Lacan não são mais do que histórias locais, histórias do espírito patriarco-colonial europeu, histórias que permitem legitimar a posição ainda soberana do pai branco sobre qualquer outro corpo. A psicanálise é um etnocentrismo que não reconhece sua posição politicamente situada. E não digo isso para me inclinar diante da etnopsiquiatria. Suas hipóteses são igualmente patriarco-coloniais e não diferem daquela da psicanálise em termos da naturalização da diferença sexual. Me soa muito conservador voltar agora à LPV Isso. E aí eu queria falar da importância sua para mim. Você me fez ler Judith Butler lá atrás, há 10 anos atrás. Quer dizer, como é importante você estar aqui com a gente. Entendeu? Para justamente a gente não ficar nessa totalmente fora do que muitas vezes está acontecendo no tempo atual. Entendeu? Então, sua contribuição é de uma importância enorme. Desculpa te interromper, você ia acabar comentando e eu já te interrompi, mas eu fico muito contente, porque eu aprendo muito com o diferente. É o diferente que ensina a gente, entendeu? Que faz a gente avançar, entendeu? E é por isso que eu fiquei muito contente de ter você de volta, que você sempre me trazia, quebrava o meu saber constituído. Isso é de uma riqueza enorme. É aí por aí que a gente avança. Né? Mas fala, é de uma desculpa te riqueza enorme, interromper. é por esse laço social, por esse amor mesmo que eu estou aqui, que continuarei vindo aqui a Sim. sexta, agora não vou marcar nada,
Sim. nesse horário para estar aqui contigo, Lígia. Então tá bom. É só uma vez por Escutar mês, muito né? mais Eu para poder gostaria elaborar. muito. E quando não puder, manda as suas contribuições, porque é muito importante. E eu sinto Combinado. muita falta, porque você trazia muito, né? A quantidade de livros que você me emprestou, que você foi de uma riqueza enorme, coisas que eu nem imaginava ler, né? E Péssimas é isso indicações, aí, algumas gente. boas. Esse Porque daqui eu se a gente recomendo, fala, inclusive, que foi aquele então, discurso que o Preciado fez lá para... do Preciado, agora já virou, já tem outra. Eu não tenho lido mais essas novidades, né? Tem que começar a me trazer um pouquinho para a gente. Isso é muito importante. Prazer estar aqui, Lígia. É bom. Depois você manda o livro para mim pelo WhatsApp, tá bom? Por favor. Eu sou uma devoradora de livros. E aí, Rosário, que me traz tantos casos riquíssimos, que eu aprendo muito com ela. Quer falar alguma coisa? Hoje não, Lígia. Hoje não, então tá bom. Outro dia. Quem mais quer falar? Tatiana. Você. Então, interrompemos, já são 7h30 também, né? Gente, eu agradeço muito, né, a presença de todos vocês. Agradeço, né, e fiquei muito contente com os retornos hoje. Vamos lá, vamos caminhar. Um beijo para vocês. Muito Boa bem. noite. Muito bom, Boa Lígia. noite. Obrigada. Boa noite. Valeu, Lígia. Obrigado. Lindo. Tchau, obrigado. Tchau, Valeu, Lígia. tchau. Beijos. Beijo, beijo. Bom ver vocês. Boa noite. Boa noite.